Sejam todos bem-vindos para mais um programa Eu Não Vou Cometer Esse Erro. O meu nome é Fran Baltuília, eu sou especialista na área do Omega Hair e esse programa é para ajudar você a não cometer os mesmos erros que eu cometi. Então, bora lá e vem comigo! Então vamos lá, pessoal. Ao longo dessa minha carreira, eu fui cometendo vários erros. Então, esse programa é para ajudar você a não cometer mais nenhum erro e prestar bem atenção nos erros que eu cometi para você não cometer. E o tema desse programa hoje é cobrar a aplicação de Mega Hair sem saber a quantidade do cabelo exato que sua cliente tem ou que sua cliente quer colocar. Pois é, eu cometi esses grandes erros na minha vida, porque principalmente aquelas clientes que vêm e ligam e falam: Fran, eu queria pôr só um pouquinho de cabelo, mas um pouquinho quanto? E antes eu trabalhava assim, meia cabeça, cabeça inteira. Isso não existe. Uma megarrista não pode dar o seu preço com valor de meia cabeça e o valor de uma cabeça inteira. Por exemplo, porque, pessoal, cada cabeça tem um tamanho, né? Pensou uma cliente cabeçuda, vai ter que ter cabeça grande. Peraí que tá aparecendo eu lá atrás. Então, prestar bastante atenção nisso, focar. Não existe preço de meia cabeça. Tem profissionais que dão orçamento. Quanto que é para colocar meia cabeça? Mas e a quantidade que você quer? Não existe meia cabeça. E o comprimento, né? Tudo isso é válido. Então, alguns erros que eu cometi nas aplicações de Mega Hair foi isso, né? Eu não perguntava a quantidade de cabelo que minha cliente tinha. Ou, por exemplo, aquelas clientes que querem colocar Mega Hair, faz orçamento pelo WhatsApp e fala: Fran, eu tenho 100 gramas, quanto que é para colocar 100 gramas? Então, peraí, 100 gramas, eu faço orçamento de 100 gramas. Aí, chegava aqui no estúdio, não tinha 100 gramas, tinha 120, tinha 130, tinha 110. Então, por isso que nós temos que explicar corretamente para as clientes o valor exato e como funciona. Olha, eu não dou preço fixo quando eu faço orçamento de aplicação de Mega Hair, por exemplo. Eu falo para a cliente, fica a partir de, e explico para ela, se por acaso tiver mais, aí o preço é diferente. Porque a cliente, ela tá tão ansiosa, ela quer saber, não, me explica só mais ou menos quanto fica. Esse mais ou menos pode te ferrar. Então, olha só, eu cometi esse erro, sim, cometi muitas vezes. Às vezes até medo de perder a cliente, né? E eu falava, quanto que é para colocar as cápsulas de queratina? R$300. Chegava aqui, era mais do que a cliente tinha me falado, a grama, né? Era mais gramas. E eu falava para a cliente, olha, não é esse valor. Mas você falou R$300. Quem errou? Foi eu. Por quê? Porque eu não expliquei para a cliente. Então, pessoal, não cometa esse erro de aplicar avaliação, aplicar o Mega Hair sem saber a quantidade exata que sua cliente tem. Isso pode causar uma discussão muito grande, tá? Que eu queimei minha testa de novo. Isso pode causar uma discussão muito grande. Então, pelo amor de Deus, não cometa esse erro. Ligue para sua cliente, fala para sua cliente, Fran, eu não tenho balança, porque tem clientes que já têm o cabelo, liga para você, faz o orçamento. Eu não sei, quando eu comprei, tinha esse valor. Mas quando ela comprou, é o que eu falo para ela, o cabelo nós vamos perdendo. Falei, pode ser que você tenha menos. Aí depois a cliente chega aqui no salão com mais cabelo. Não. Então, por isso que você tem que ter firmeza, você tem que ter autoridade naquilo que você vai falar para sua cliente. Combinado? Outra coisa, a cliente chega no salão e fala, Fran, quanto que é para aplicar? Não quero muito não, quero pouquinho. Você já pode saber que essa cliente, ela é indecisa.
Se você pode saber que essa cliente, ela não sabe o que ela quer. Não. Então você explica o seu trabalho. Não, pouquinho não dá. O que dá para fazer é isso, isso e isso. Porque tem clientes que não querem gastar com o cabelo, mas paga a aplicação. Tem cliente que não quer muito cabelo, né? E fica um trabalho, não fica um trabalho bacana, um trabalho de qualidade. Então, por esses grandes motivos, né? A quantidade de cabelo para aplicar, para cobrar a aplicação da técnica, isso que nós temos que saber exatamente qual a quantidade que a sua cliente vai utilizar, tá? Então, existe sim grandes discussões por causa disso. E uma das coisas que eu ensinei vocês em uma das minhas lives foi cobrar por grama. Quando você cobra por grama, o preço vai sair exatamente aquilo que você cobrou. Se você cobrar um valor por grama, toda vez que sua cliente vir, vai ter exatamente aquele valor que você cobrou. E se ela falar, poxa, Fran, mas parece que foi menos o valor, porque supostamente deve ter perdido alguma quantidade, alguns fios ali. Então, reduziu a quantidade de cabelo. Agora, se sua cliente quer sempre comprar cabelo, aquela cliente está sempre comprando, provavelmente vai subir um pouquinho. Então, aprenda a trabalhar por valor de grama, porque o valor da grama você nunca vai se perder. Sempre vai bater exatamente aquele valor ou um pouquinho, uma diferença mínima, tá? Mas explique para sua cliente a maneira que você trabalha. Toda vez, a regra aqui no meu estúdio, eu trabalho só dessa maneira. A cliente chegou, eu peso o cabelo, já tenho a minha maquininha, minha balança, eu peso o cabelo na frente da cliente, tá? Outra coisa super importante, principalmente aquelas clientes que já vêm de outros lugares, de outra mão, de outra megarrista, o que você deve fazer para provar que a sua cliente que ela tem exatamente aquela quantidade de cabelo? Pesa o cabelo na frente da sua cliente. Você pesando, aí minha cliente fala, não, mas eu não comprei só isso. Eu falei, tem só isso. Por quê, pessoal? Já aconteceu comigo, da cliente chegar no meu estúdio, eu não pesei o cabelo dela e depois na manutenção, ela falou, Fran, pesa esse cabelo para ver quantas gramas tem. E tinha um valor bem mais abaixo do que ela comprou da outra vez, né? Não, no outro salão. Onde foi meu erro? Não ter pesado na primeira vez. O meu erro foi aí. Porque hoje tem muitas pessoas que enganada, sim. Compra 100 gramas, tem 80, compra 150, tem 100. Então você tem que ter esse diferencial. E você mostrando para sua cliente a quantidade exata de cabelo que ela tem, é mais fácil para você passar o orçamento, né? O valor da aplicação. Quando eu cometi esses erros que me desgastou muito mesmo, eu cobrava um valor só, não importava a quantidade. Então, peraí, poxa, se a cliente que está com 100 gramas, eu cobro um valor de uma cliente que está 200 gramas, então isso é falta de planejamento que eu tinha, né? Então eu fui ajustando, e aos pouquinhos eu fui falando para as clientes como é que funcionava. Então, hoje as minhas clientes, elas sabem. Algumas delas nem ligam para perguntar o orçamento, porque elas sabem a maneira que eu trabalho. Por quê? Porque elas calculam. Então, você trabalhando por grama, foi difícil. Foi muito difícil introduzir isso aqui, porque tinha clientes que não aceitavam. E eu expliquei para ela, olha, a minha maneira de trabalhar agora é desse jeito, tá? Então, pessoal, presta bastante atenção nessas falhas, porque a aplicação, né, é onde nós temos um retorno financeiro mais rápido. Porque a cliente, ela vem de 2 em 2, de 3 em 3 meses, então ela vai retornar. Então, faça a sua aplicação como a chave do seu negócio. Estude,
calcule, tem estratégias, porque a aplicação que vai trazer um retorno para você financeiro mais rápido não é a venda do cabelo, é a aplicação. Já cansei de falar isso aqui. Então, vender cabelo é bom, ótimo, conforto para cliente, mas é na aplicação que você vai faturar mais, na manutenção, na aplicação, tá? Outra coisa, se sua cliente, se por acaso você esqueceu de pesar o cabelo da sua cliente, quando ela deixa aqui, tira uma foto e manda para ela. E já aconteceu casos de cliente falar, não, eu não deixei só isso. E aí? Qual vai ser? Você vai ter que escolher qualquer coisa. Gente, é verdade. Acontece isso direto. Porque a cliente fala, não, eu não comprei só isso, não. Pelo amor de Deus. Então, onde que foi o erro? Eu não ter pesado na frente. Eu sempre tenho aqui comigo, eu carrego comigo as minhas balancinhas. Porque eu sempre estou pesando, fazendo orçamento. É aqui no meu estúdio, é na minha loja, é dentro do meu carro. Então, a balança tem que fazer parte da sua vida. Porque se você quer faturar de uma maneira correta, faturar de uma maneira digna, você tem que sim pesar o cabelo da sua cliente para você passar o orçamento na aplicação. Para de achar que você, não, é só 10 gramas, é só 20 gramas. Não, se você quer ser um profissional qualificado, você não pode cometer esses erros. Eu perdi muito dinheiro por causa disso, porque eu não pesava o cabelo da minha cliente. E esse negócio, megaristas, esse negócio de falar é meia cabeça, quanto que você cobra para colocar meia cabeça, quanto você cobra para colocar cabeça toda, não existe mais. Eu já trabalhei desse jeito. Mas cada cabeça tem um tamanho, cada técnica, cada cápsula, né, micro, nano, é preços diferentes. Então, saiba. Então, por exemplo, assim, se a cliente quer pôr só microcápsula, você vai pesar o orçamento por grama da microcápsula. Se a cliente quer só a nanocápsula, você vai pesar por grama só a nanocápsula. E se por acaso a cliente fala, não, Fran, pode pôr só as nanocápsulas aqui na frente, então o que você vai fazer? Deixar um pouquinho separado, vai marcando a quantidade exata que você vai colocando na frente e depois no final você passa o preço para sua cliente. Então você já calcula, olha, é a partir de até tal, entendeu? Entre X até X. Então faça isso, porque você não está concretizando, você não está provando, olha, é R$300, é R$400. Então tem que prestar bastante atenção nesses pequenos detalhes. E eu confesso que eu já perdi muito dinheiro por falta de planejamento, por falta de estudo, por falta de conhecimento. Então, esse vídeo eu não vou cometer esse erro, ele é excelente para você, megarista, não cometer mais esse erro. Coloque valores na sua aplicação, aprenda a trabalhar por grama. Eu errei feio, você não pode errar. Você pode estar perdendo o maior lucro que você tem como megarista através dos erros que você está cometendo através da aplicação. Então, vamos trabalhar diferente hoje. Se sua cliente ligar para você e falar, Fran, eu só quero pôr um pouquinho, umas 50 gramas, não existe aplicação de 50 gramas. A não ser que ela queira dar um preenchimento bem pouquinho. Não vai ficar um trabalho de qualidade? Não vai. Mas você tem que sempre explicar para sua cliente. E talvez não vai valer a pena, mas poxa, a aplicação é mais cara que o cabelo, depende da técnica. Por isso que é sempre é muito bom sempre conversar antes com a sua cliente. E quando você trabalha por grama, e você explica exatamente para a sua cliente que você fala, não, eu cobro esse valor porque eu trabalho por grama, a sua cliente vai sentir
muita firmeza no que você está falando. Você vai transmitir para ela que você realmente trabalha dessa maneira. O preço que ela cobra, o preço que você cobra para ela, você vai cobrar para qualquer pessoa. É muito chato você, megarrista, cobrar um preço de uma pessoa que está do lado da cadeira, do outro e do outro lado. E a cliente pode sim falar, poxa, porque o dela é 300 e o meu é 350. Vai ter clientes que vão te perguntar assim. Então você tem que sim saber trabalhar com preço único. As fitas adesivas têm duas estratégias de preços. As fitas adesivas, ou você trabalha por grama ou você trabalha por tela, tá? Depende de cada profissional. Eu tenho profissionais que trabalham por grama e tenho profissionais que trabalham por tela, né? Quanto que é para pôr uma tela, 2 telas. Por exemplo, se a sua cliente falar assim, Fran, eu tenho 2 telas, qual o tamanho das telas? Você tem que calcular, você tem que saber, principalmente as fitas adesivas, que a fita dupla face, né, é cara. Então você tem que saber certinho a quantidade que você está utilizando na sua cliente. Outra coisa, se sua cliente falar assim, Fran, eu já vou com as cápsulas preparadas, você tem que preparar as suas cápsulas. Não dê descontinhos para as clientes que já vêm com as capsulinhas preparadas. Primeiro, foi você que fez? Quem é que fez? E se o cabelo cair? Porque se sua cliente vir com as cápsulas preparadas, é sinal que ela vai querer um descontinho, porque se você trabalha por grama e as cápsulas não estão preparadas, ou seja, se você trabalha por grama e as cápsulas já estão preparadas, ela vai querer que você abaixe o preço da grama, do valor da grama. Então, por exemplo, se você cobra R$2 por grama, ela vai querer que você faça R$1. E aí, sendo que o seu maior lucro está na aplicação, você não tem gasto para preparar as cápsulas. Você tem mão de obra, mas gasto não tem. É a mesma coisa aquelas clientes que falam, não, Fran, eu levo o meu produto para você aplicar. Eu levo o meu produto da Progressiva. Eu não aceito. Por quê? Porque eu tenho certeza do produto que eu estou utilizando. E se a sua cliente levar, preparar, por exemplo, a cápsula de queratina com uma queratina que não é de qualidade, que já aconteceu, e eu já expliquei esse erro também que eu cometi, usar outra queratina. Então, ela vai colocar culpa na sua aplicação. Então, por isso que o valor da aplicação é fundamental, é essencial você ter a sua estratégia de preço, você ter exatamente o valor da grama, justamente por causa disso. E para você ter o valor da grama, você tem que somar tudo. Quais são seus gastos? Das cápsulas, da produção, da queratina, da aplicação, tudo isso entra dentro do valor da grama. Aplicação também. Então, quando você começa a trabalhar por grama, você não comete mais esse erro. Quando você começa a trabalhar por grama, é diferente. Agora, tem profissionais, eu conheço profissionais, que mesmo que é pouco, suponhamos 100 gramas, 120, a cliente cobra o mesmo preço. Eu trabalhei assim, mas eu não achava justo. Não achava justo por quê? Porque a pessoa do lado comprava 120 e a que eu estou aplicando comprou 100 e eu cobrava o mesmo valor. Aí eu tinha que falar o preço baixinho no ouvido da cliente. Ou mandar mensagem, não comenta nada do preço que eu te cobrei não, tá? Porque eu cobro diferente para você. Gente, é muito chato. Isso é chato demais. Então, procure fazer diferente. Procure dentro do seu estúdio, ou se você trabalha em casa, ou se você trabalha a domicílio, procure fazer essa diferença. Ou monte uma tabela de preço e veja a diferença e mande para sua cliente, tá? Com tudo isso, eu tenho certeza absoluta
que quando você mandar para sua cliente essa tabelinha de preço, a sua cliente, ela mesma vai fazer as contas. E se ela tiver dúvida, liga para ela, tá? Outra coisa, Fran, eu tô com dúvida, mas você não consegue fazer um descontinho? O famoso descontinho. Esse é meu preço. Pessoal, eu errei bastante dando descontinho, principalmente na aplicação. Depois que eu parei para pensar que realmente é a aplicação que eu tenho esse retorno, né, que eu tenho meu maior lucro está na aplicação, eu parei totalmente de trabalhar o olho, por exemplo. Ou pega o cabelo, esse daqui fica X, para você eu faço isso, para você eu faço esse preço. Não, porque o meu maior lucro está na aplicação, meu maior lucro está na colocação, meu maior lucro está na manutenção. Então, isso daí é bom para vocês aprenderem, não cometer mais esse erro. Tá? Prestar bastante atenção nas clientes, pesa sempre o cabelinho na frente da sua cliente, tá? Às vezes pode ter duas balanças, porque tem cliente que desconfia assim, não, Fran, mas eu não comprei isso de cabelo, é estranho, eu acabei de comprar esse cabelo. Então tenha duas balanças, pesa nas duas balanças, mostre, prove para sua cliente, não, realmente esse valor. Então talvez pode ter tido um engano, vai lá, volta lá, vê. Por quê, pessoal? A quantidade de cabelo está no valor da sua aplicação. Então, se você não saber exatamente a quantidade que sua cliente quer, não saber exatamente a quantidade que a sua cliente precisa, você não vai saber a quantidade, o valor da aplicação. Eu tenho clientes, por exemplo, que me ligam para fazer o orçamento a primeira vez, e eu falo assim, olha, Fran, quanto que você cobra para colocar a sua mão de obra para as cápsulas de queratina? A primeira coisa que eu pergunto é, qual o valor da aplicação, qual a quantidade de cabelo? Mais ou menos umas 200 gramas. Então, eu falo assim, não, eu preciso realmente saber a quantidade que você utiliza, mas eu já posso te adiantar, não deixa cliente sem resposta, tá? Isso daí pode fazer você perder cliente, não deixa cliente sem resposta. Eu falo, se for 100 gramas, é X. Se for 200 gramas, é X. Se for 250, é X. Porque quando você trabalha por grama, você consegue dar o valor exato para a sua cliente. Não existe mais ou menos. Então, passa 3 valores de 100, de 200, de 250, que você sabe que não vai ser nem 100 nem 250, vai estar entre 100 e 250 gramas. Então, dá 3 opções de valores para sua cliente, porque aí sua cliente vai falar, não, realmente, ela me explicou antes. Ela falou que esse valor ou fica entre X ou entre X. Porque depois chega aqui no estúdio, não tem como a cliente discutir. A cliente fala, poxa, Fran, você nem me avisou? E já aconteceu isso comigo. A cliente chegou aqui com 250 gramas de cabelo e eu tive que cobrar um valor de mais ou menos meia cabeça. De mais ou menos uma cabeça. Então, é muito ruim você passar por isso, porque aí você já fica triste, você já trabalha triste, você vai ficar o dia todo na cabeça dessa cliente, aplicando pouco, né? Ganhando pouco, por quê? Falta de estratégia, falta de planejamento seu, falta do quê? De trabalhar por grama, falta de ter uma tabela. Então, tem assim sempre uma tabelinha, tá? Com os preços, o valor da grama. Então, esse vídeo eu vou estar ajudando você. Depois, no meu curso, eu ensino também a fazer essa tabela, o valor por grama. É fundamental você saber fazer uma aplicação, cobrar o valor de uma aplicação por grama, tá, pessoal? Fran, mas e as fitas adesivas? Como que você trabalha? Eu vou te explicar. As fitas adesivas eu não trabalho por grama, eu trabalho por tela. É a maneira mais fácil para eu estar trabalhando. 1 tela, 2 telas, 3 telas,
certo? Depende do tamanho das telinhas também. Geralmente quando eu pergunto para a cliente, fala assim, qual que é o tamanho das telas? Ah, eu tenho duas pequenininhas na lateral, uma grande e uma média, aí você já consegue calcular, entendeu? Geralmente a grande 30, a média de 20 a 25 e assim vai. Então, como que eu já trabalho na área, eu consigo ter essa noção, né, de aplicação. Então, mas se você não trabalha na área, faça a medição, tenha uma estratégia, crie a sua própria estratégia para cobrar o valor das aplicações. Eu já falei aqui, a aplicação é onde vem o maior retorno de uma megarrista, na manutenção, na aplicação, e crie você o seu próprio, essa é a minha estratégia de cobrar, é por grama, mas você pode cobrar outra estratégia também, por grama também, porque quando eu falo, quando nós trabalhamos por grama, não existe erro. Então, por exemplo, aqui, quando vem algumas clientes aqui no meu estúdio, né, eu estou atendendo, fazendo aplicação de mega hair, a minha auxiliar, ela já sabe que eu trabalho por grama, então ela mesma consegue fazer o orçamento para cliente que vem aqui. Então, quando você trabalha por grama, você já monta. Eu não tenho a tabelinha, tá? Eu não mando a tabelinha, mas se você quiser trabalhar dessa maneira, tudo bem. Monte a sua tabelinha. Às vezes você não tem tempo, você já manda para cliente. Uma coisa é você mandar a tabela para sua cliente. Ela pode ser que fique perdida, não entende que você trabalha por grama. Antes de você mandar a tabela, explique. Olha, a minha maneira de trabalhar para passar o orçamento é dessa maneira. Eu trabalho por grama, então a sua técnica é essa. E coloca lá em cima, técnica fitas adesivas, valor da grama. Técnica queratina, o valor da grama. Mas antes de mandar essa tabela para sua cliente, mostre para ela o interesse que você tem para mandar para ela. Não a cliente manda mensagem. Olá, tudo bem? Boa tarde. Qual que é o valor que você cobra a sua aplicação? E você já manda a tabela. Pá! Essa cliente não vai te retornar. O cara não está entendendo. Então, valorize o seu trabalho. Antes, olha, tudo bem, eu trabalho por grama, eu preciso saber a quantidade exata de cabelo que você tem, qual a técnica você utiliza, mas desde já eu vou te mandar uma tabelinha para você avaliar, manda a tabelinha, depois liga para sua cliente, olha, você entendeu? Você tem alguma dúvida? Posso te ajudar em alguma coisa? Gente, é muito mais fácil. E nós que trabalhamos com mega hair, tem que ter esses cuidados para falar com a sua cliente. O valor da aplicação foi um dos erros que eu cometi, gravíssimos, erros financeiros. Porque eu trabalhava e não via o lucro, eu não via o retorno. Por quê? Porque eu não tinha planejamento de orçamento. Então, uma megarrista qualificada, ela não pode errar, tá? Então, ao longo desses anos, eu errei feio demais nas aplicações de mega hair. Hoje, com essa minha estratégia, com esse meu planejamento de orçamento, planejamento de aplicação das técnicas, né? Independente das técnicas, hoje eu não erro mais. Então, se você, megarrista, ficou comigo até o fim desse vídeo, eu quero que você faça a sua tabela. Faça a sua tabela por grama. Imprime ela ou deixa no seu estúdio, deixa no seu celular, envie para sua cliente desde o momento que essa tabela esteja bem explicada. Não adianta você mandar somente a tabela para sua cliente. Tenha um diálogo antes, converse com a sua cliente antes de mandar a tabela. Não manda a tabela primeiro e depois converse. Não é assim que você vai conseguir fazer uma venda de aplicação de mega hair, tá? Ou seja, resumindo, você não pode cometer esse erro de aplicar o mega hair sem saber a quantidade de cabelo exata que sua cliente quer, ou que sua cliente deseja, ou que sua cliente necessita.
Aprenda a trabalhar por grama. Eu cometi esse erro, você não pode cometer esse erro, tá? Esse programa é para isso. Eu não tenho vergonha de estar falando o tanto que eu errei. E errei feio demais. Errei muito, muito, muito. Esse erro foi um dos piores. Por quê? Porque eu tive um desgaste muito grande. Eu tive um desgaste de trabalhar, atender e falar, poxa, eu não tô, cadê meu lucro? Onde que está o meu lucro? E não via. E foi através de ajudas de profissionais, de megarristas, que eu fui fazendo uma análise e falei assim, não, realmente, eu estava errando muito, eu estava errando feio, então eu não posso trabalhar dessa maneira, eu não vou trabalhar mais dessa maneira. Então, você megarrista tem que ter sim um planejamento, não importa se você já está na área 10 anos, 15, 20 anos, se está iniciando ou quer iniciar essa carreira de mega hair. Então, inicie de uma maneira correta, para que você não tenha prejuízo e você trabalhe com felicidade, que você trabalhe o dia todo, mesmo colocando uma cápsula de creatina, mas você está feliz com aquele valor que você cobrou, ou seja, o valor justo para você não errar depois na próxima cliente. Então, aprenda assim a trabalhar por grama. E eu tenho certeza absoluta que você trabalhando, pesando as cápsulas de queratina, pesando o cabelo da sua cliente, você não vai ter mais prejuízo igual eu tive ao longo dessa minha carreira. Tchau, obrigada.